Nós temos hoje um tema muito importante para discutir, as relações entre militares e o poder civil no Brasil. Não é preciso que eu me estenda aqui, todos aqui sabemos que este foi um tema central dos últimos 4 anos, continua a ser um tema muito importante e sobre os quais, imagino, vocês eu tenho muitas perguntas. E para responder essas perguntas, nós convidamos 2 pessoas que conhecem a fundo este tema. O Otávio Amorim Neto, que é professor titular da Fundação Getúlio Vargas, tem um PhD pela Universidade da Califórnia em San Diego em Ciência Política, e para não errar o nome do livro que ele está lançando agora, eu vou ler o título. O seu livro mais recente é New Studies on Civil-Military Relations and Defense Policy in Brazil. Saiu pela editora FGV no ano passado. Saiu também em português, Otávio? Ainda não. Saiu primeiro em inglês. Muito bem. Temos também aqui Denis Rosenfield, outro intelectual público conhecido de todos nós brasileiros, professor titular aposentado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, articulista, vários livros, sobretudo na área de filosofia, e foi conselheiro político pessoal do ex-presidente Michel Temer. Muito bem, feitas as apresentações, eu queria pedir uma licença aqui de 1 minuto para agradecer as empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. As marcas estão expostas aqui na tela e eu queria agradecer a cada uma destas empresas pelo apoio que nos tem dado. Muito bem, passemos agora à matéria desse seminário. Denis, conforme nós combinamos, você começa, faz a tua intervenção inicial, depois eu provoco o Otávio Amorim e a gente vai conversando aqui e vai trazer perguntas do público que serão selecionadas pelo Benedito, que não aparece, mas desempenha um papel crucial aqui na nossa conversa. Denis, a palavra é tua. Obrigado pelo convite, Sérgio. Boa tarde, Otávio. Há muito tempo não nos víamos. Me lembro muito na última conversa sobre um livro do Friedrich Meinecke, sobre os reformadores alemães, os militares reformadores alemães. Mas, em todo caso, vamos diretamente ao ponto. Eu gostaria de começar salientando o seguinte. Eu acho que é um equívoco que está se difundindo muito pela imprensa e nos sites, de que os militares agiram como um bloco no apoio ao governo Bolsonaro, como se toda instituição militar, por si só, fosse autoritária e ou golpista. Eu acho que é uma simplificação muito grande e gostaria acentuada, além disso, pelo fato de que o governo Lula, ao assumir, também teve muita desconfiança em relação aos militares, não sabendo mesmo como agir no dia 8 de janeiro, naquele episódio, uma tentativa canhestra de incitar um golpe de Estado. Mas eu gostaria primeiro de assinalar esse primeiro ponto, dizendo o seguinte: na minha avaliação, não houve golpe porque os militares não quiseram que houvesse golpe. Tão simples quanto isso. Ou seja, Bolsonaro criou as condições de um golpe, as suas tendências autoritárias muito explícitas, organizou uma campanha contra as urnas eletrônicas, que é um questionamento do sistema eleitoral brasileiro, aliciou, de certa maneira, muitos generais que se prestaram a esse trabalho no Palácio do Planalto, e o resultado foi esse ambiente de instabilidade no final do governo Bolsonaro, tendo se prolongado nesse início do governo Lula. Agora, eu acho que é um equívoco muito grande vir a considerar esses episódios como uma reação, digamos, ou dos bolsonaristas, ou dos petistas, ou de outros, dizendo o seguinte: os militares teriam compactuado com o golpe.
Eu repito, isso me parece uma simplificação muito grande, porque se não houve golpe, é porque militares do alto comando, sobretudo do Exército, que é a instituição mais importante do ponto de vista militar, disseram não ao golpe. E disseram não ao golpe numa estrita obediência à Constituição e ao respeito à democracia. Ou seja, se não houve golpe no Brasil, devemos agradecer também aos militares por não terem embarcado nessa aventura. Eu acho que isso ficou muito claro, por exemplo, naquele discurso do general Tomás no Comando Militar do Sudeste, que foi muito apreciado, muito discutido e foi muito criticado, onde ficou claro que o general Tomás hoje comandante do Exército, é um general de convicções democráticas muito claras, assim como o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Stumpf, como comandante militar do Nordeste, general Richard, que, aliás, foram citados num artigo meu no Estado de São Paulo, onde manifestaram profundamente essa convicção e disseram não a qualquer tentativa de golpe, certo? Não se esqueça que esses generais também tinham comando de tropa. Ou seja, os generais que seriam simpatizantes de um golpe não teriam tido, na sua maioria, comando de tropa e, portanto, isso teria também sido decisivo. Agora, eu assinalo esse ponto, porque esse ponto permite que a gente também tenha uma outra visão dos militares. Segundo ponto que eu gostaria de assinalar, que desconhecer a interlocução, vamos dizer assim, uma atuação dos militares na política é desconhecer a história republicana do Brasil. Tão simples quanto isso. Os militares sempre tiveram uma presença política. Souberam, depois da redemocratização, souberam voltar aos quartéis, foram eles também um dos articuladores do processo de democratização no Brasil e, portanto, se tornaram atores políticos nesse tipo de, por assim dizer, de trabalho profissional, aonde se afastaram cada vez mais da política e se profissionalizaram cada vez mais. Uma seria a segunda observação, digamos, para nós darmos ensejo ao debate. Segundo, uma questão que tem sido muito discutida também é que seria necessária uma reforma dos currículos militares. Tá? Essa é uma questão extremamente sensível, à qual os militares se opõem no seu conjunto. Agora, os militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Agora, o ponto é o seguinte, se esse currículo fosse tão ruim e tão autoritário, como é que eles criaram militares democratas? Ou seja, se os currículos são ruins, o produto devia ser ruim. E o produto não foi ruim, o produto foi bom. Foi tão bom que eles resistiram ao governo Bolsonaro. E, ao resistir ao governo Bolsonaro, permitiram, inclusive, que o governo Lula assumisse normalmente. Tá? Então, eu gostaria de assinalar esse ponto também como decisivo. Outro ponto que também tem sido, eu estou lançando algumas perguntas para propiciar o debate, que também teria sido muito discutido atualmente, é uma reforma constitucional para mexer com o artigo 142 da Constituição. Não tem nada nesse artigo que propicie um golpe, pô. Basta lê-lo. Não há nenhuma menção aos militares com poder moderador. Agora, não é possível essa tradição bacharelesca brasileira que um advogado qualquer, pode ser brilhante, pode ser medíocre, faça um parecer e o parecer vai valer mais que a Constituição. Ou seja, isso é um despropósito completo. Então, as relações estão muito tensas ainda, e por estarem tensas, o melhor é não mexer em nada. E, além disso, alguns deputados estão confundindo alhos com bugalhos. Tá? Os militares, ao exercerem funções no executivo, deveriam passar para a reserva? Acho que sim, imediatamente. Acho até que deveriam passar para a reserva no momento de serem candidatos a um posto eleitoral. Não é função dos militares serem candidatos, a não ser que passe para a reserva, que aí eles são cidadãos como quaisquer. Enquanto estão na ativa, não poderiam ser candidatos
a nenhum cargo eleitoral, nem deveriam, no meu entender, exercer nenhuma função executiva. Tá? Agora, isso se resolve com legislação infraconstitucional. Basta passar uma lei, não ser um projeto de lei ou lei complementar, conforme o caso, mudar um pouco o regulamento do Exército também, se isso estiver em questão, aí nós teremos uma outra configuração daquilo que seriam as relações entre os militares e o poder civil. Agora, que o Bolsonaro fez um dano enorme ao Brasil, trazendo os militares para o Palácio do Planalto, sem dúvida o fez. E diria mais, os maiores prejudicados disso são os próprios militares, porque eles fizeram todo um trabalho de recuperação da sua imagem que foi simplesmente para o brejo, vamos dizer dessa maneira, nesses últimos anos, e em particular nesses últimos meses. Então, os militares são os mais prejudicados por isso, que agora deverão fazer todo um trabalho de recuperação da imagem. E esse trabalho de recuperação da imagem é um trabalho delicado, que exigiria a contenção do governo Lula e exigiria contenção também dos bolsonaristas. Bolsonaristas não estão de acordo em fazer essa contenção, mas os militares da reserva deveriam ter consciência disso. Que são aqueles que mais aderiram a posições autoritárias no que diz respeito ao governo Lula. Uma última observação ainda, do ponto de vista introdutório, não se esqueçam que no dia 8 de janeiro nós estamos já sob o governo Lula. E o GSI, que é o encarregado da segurança presidencial, tem a responsabilidade da ABIN, estava também sob a responsabilidade de um general próximo ao presidente Lula e indicado por ele. Então, aí, digamos, uma... Agora, dito isso, evidentemente, houve omissão da Guarda Presidencial, houve omissão da ABIN, e aí isso deveria ser também responsabilizado aqueles que se omitiram numa situação desse tipo. Introdutoriamente, seria isso, Sérgio. Muito bom, Denis, muito já bom. suscitei vários problemas ao mesmo tempo. Muitos bons pontos e ótimas provocações. Deixa eu puxar um deles, Otávio, que tem a ver, digamos, com a recorrência da participação dos militares na política sob diversas formas ao longo da história republicana do Brasil. Nesse contexto, o que o bolsonarismo tem, a participação à vida nos 4 anos do governo Bolsonaro, tem de singular? E se ela tem algo de singular, se ela provocou um desarranjo das relações civis militares, como não havia desde que retomamos a democracia em 85, quais são os caminhos para sair dessa entaladela, se é que estamos numa entaladela? A palavra é tua. Bom, muito obrigado, Sérgio. É um prazer reencontrar o Denis num debate sobre esse tema tão relevante. Bom, em primeiro lugar, vou reagir a algumas das proposições muito importantes que o Denis fez. Eu concordo com ele quando ele afirma que a tentativa de golpe de 8 de janeiro não funcionou porque não houve apoio, sobretudo, do alto comando das 3 forças. Isso deve ser louvado. Todavia, não podemos jamais esquecer e passar uma esponja no que aconteceu nos 4, 5 anos anteriores. Mas, sobretudo, durante os 4 anos de Bolsonaro. As Forças Armadas não deram tudo o que Bolsonaro queria, mas foram extremamente úteis ao projeto autoritário de Bolsonaro. Bolsonaro manipulou de forma muito eficiente para os seus propósitos políticos a enorme ambiguidade da posição das Forças Armadas com relação ao governo. Eu concordo também com o Denis que não se deve afirmar que todos os militares são golpistas ou bolsonaristas. De fato, nem todos são, mas o apoio é grande na ativa e, sobretudo, na reserva.
Então, há grandes lições a serem aprendidas nos últimos anos. Em primeiro lugar, a presença dos militares no centro da arena política de uma democracia é uma distorção completa. Por mais que sejam legalistas e constitucionalistas os militares, eles se deixarem enredar, cooptar por um governo como o do Bolsonaro, gera uma série de problemas para todos. Para as Forças Armadas, em primeiro lugar, sobretudo para o pessoal da ativa, como disse o Denis, para a democracia, para a oposição, e não nos esqueçamos da defesa nacional, para a eficácia da nossa política de defesa e para a defesa nacional. Então, nós termos passado pela experiência que passamos. Assim, em alguns momentos, como em 2020, 40% dos ministros eram oficiais, tanto da ativa quanto da reserva. Não nos esqueçamos que o almirante Bento Albuquerque estava na ativa no começo do governo Bolsonaro. E há outros. Então, houve uma confusão enorme. E qual era o debate? Era esse que nós estamos tendo aqui. Não, os militares estão no governo, mas a maioria deles é da reserva, por isso não há um problema. Como não há um problema quando 40% dos ministros são militares, como houve em 2020? E outra coisa, como bem lembrou o Denis, nós temos o nosso histórico republicano. E uma das suas principais marcas é a presença dos militares na política, com consequências muito negativas. Nós tivemos 2 regimes autoritários, o de 37 a 45, Estado Novo, e de 64 a 85, que tiveram nas Forças Armadas um dos seus pilares. Isso não pode mais ser repetido, isso tem que ser dito enfaticamente. E seria um retrocesso absoluto voltarmos a ter o tipo de pretorianismo que experimentamos no século XX. Bolsonaro tentou trazê-lo de volta. Não conseguiu. Mas há um altíssimo custo para a qualidade da nossa democracia, para a qualidade das relações civis e militares e para a eficácia da defesa nacional. Porque vamos enfatizar a questão da defesa nacional sempre esquecida. Quando milhares de oficiais vão para o Executivo Federal, e eu não estou falando dos ministros e dos generais, estou falando de coronéis, tenente-coronéis que foram para o Ministério da Educação, da Saúde. O que é que isso significa? Um desvio de função radical, um custo de oportunidade enorme. Em vez desses oficiais estarem estudando as novas táticas e tecnologias da guerra na Ucrânia, estavam o quê? Participando da gestão da Previdência Social, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Isso é um absurdo e tem que ser denunciado. Não foi. Agora, eu acho que é fundamental colocarmos a questão política partidária na equação subjacente às relações civis militares. Tudo bem, é a esquerda que tem dito, não, os militares brasileiros são golpistas. Isso está errado. Agora, há uma leniência, uma tolerância, uma simpatia e até um interesse da nossa direita de ver os militares na política. Por quê? Porque são um ativo político importante para combaterem aquele que é o mais forte partido político da história brasileira, que é o PT. A direita brasileira jamais conseguiu organizar nada parecido com o PT. A direita brasileira é fragmentada, clientelista, excessivamente pragmática e paroquial. Essa é a marca tradicional da direita brasileira. Mais recentemente, se deixou radicalizar e estamos na situação que estamos. Então, nós temos que olhar também para esse aspecto. Não é só dizer, não, a esquerda acha os militares golpistas. Isso está errado. Agora, nós temos uma direita extremamente leniente com a presença, e eu não falo da extrema-direita bolsonarista, eu falo da centro-direita que está no Congresso. Eu falo de gente do PSDB que jamais defendeu, durante o governo Bolsonaro, o legado do presidente Fernando Henrique Cardoso de construção de um Ministério da Defesa
que unificou os antigos ministérios militares e colocou um ministro civil à frente do mesmo. Então, Denis, nós temos variados problemas, tá? Na área que precisam ser bem qualificados. Esse tipo de afirmação genérica, os militares são golpistas, isso é um equívoco. Agora, nós temos uma confusão enorme criada pelo Bolsonaro. E gerou uma ambiguidade enorme em relação à posição das Forças Armadas com relação ao governo e ao regime democrático, e ele manipulou isso o tempo inteiro. No 7 de setembro de 2021, no 7 de setembro de 2022, na grande crise em torno da pandemia no final de 2020 e, finalmente, no 8 de janeiro. Então, nós temos um problema, sim, nas relações civis militares e dentro da caserna. Ela se deixou politizar muito facilmente, não foi toda. É fundamental repetir o que disse o Denis aqui. Sobretudo no alto comando, muita gente não gostava do que o Bolsonaro fez e sobretudo, no 8 de janeiro. Mas o que eu quero dizer é que, para concluir, nosso grande problema dentro da classe política está com a enorme tolerância da direita e da centro-direita para com a presença dos militares na arena política. E daí a gente pode discutir o que fazer, quais são as reformas viáveis, Sérgio. Muito bom. Otávio, óbvio, Denis, você pode... Posso intervir, Sérgio? Não, claro. 2 ou 3 pontos ainda, depois também quero retomar a tua questão. Otávio, 2 questões. Dia 8 de janeiro, não foi uma tentativa de golpe, foi o rescaldo de uma tentativa de golpe mal sucedida. Queriam provocar os militares que não deram o golpe a reagirem. Foram extremamente mal sucedidos, porque canheço, mal organizado, golpe não se dá assim. Golpe é uma coisa bem organizada. Então, primeiro ponto. A tentativa de golpe do Bolsonaro é antes da posse do Lula, não é depois da posse do Lula. É, sobretudo, depois de perder o segundo termo das eleições, a partir de todo o trabalho autoritário que o Bolsonaro tinha feito do ponto de vista de aliciamento dos militares, que foram progressivamente se afastando dele, certo? Ponto 2, que eu gostaria também de assinalar, isso aí não... enfim, isso não foi tornado público. Bem, eu já posso falar um pouco mais agora, mas, enfim, houve uma aproximação, sim, do Exército, tá? Com o Tribunal Superior Eleitoral na validação das urnas eletrônicas. O Exército que tomou, inclusive, a iniciativa. Tá, Otávio? Posso dizer isso como fato, porque eu participei. Então, eu estou te dizendo isso aí, eu estou relatando um fato. Conheço muito bem todos os personagens e como foi feito. Tá? Isso não foi tornado público, entre outras razões, porque era um trabalho de bastidor para a preservação da democracia brasileira. Tá? E foram os generais que fizeram isso. Generais democratas que fizeram isso. E o ministro Alexandre de Moraes também participou das negociações. Ou seja, quiseram até tornar isso público, eu me opus, sobretudo antes do resultado das eleições, porque era perigoso que isso viesse a público. Mas, então, o que ocorreu? Ocorreu realmente, sim, um processo de validação da democracia por eles. E a demanda dos militares foi uma demanda extremamente simples. A demanda dos militares foi qual? Teste de integridade com validação, teste de integridade com biometria. Falava dizer, digitalização é com biometria. E foi feita uma amostra, e essa amostra deram 100% de acordo com o resultado. Tá? Aí foram afastados. Agora, eu estou contando esse fato por quê? Eu estou contando esse fato para mostrar que realmente houve todo um trabalho de defesa da democracia, tá? Contra, digamos, militares,
esses sim golpistas, que queriam simplesmente a não validação do resultado eleitoral. Tá? Denis, esse é um ponto importantíssimo, mas é importante lembrar outros fatos ocorridos durante o mandato Bolsonaro e que comprometem as Forças Armadas. 10 de agosto de 2021, votação em Brasília da emenda constitucional bolsonarista, extinguindo o voto eletrônico, restabelecendo o voto em papel. Houve um desfile de blindados na Marinha Brasileira, ordenados pelo almirante Garnier, oficial, por definição da ativa, almirante de 4 estrelas, que passou em frente ao Congresso. Isso é uma coisa absolutamente patética. O sinal, o recado era óbvio. Tá? Então, sem dúvida, há oficiais democratas, mas há oficiais da ativa que não são. Não, mas estou de acordo. Mas quem ganhou? O almirante Garnier desempenhou um papelão. Essa é a expressão. Então, para você ver como a coisa é complicada. Outro exemplo muito confuso, difícil de lidar. Havia mulheres de oficiais de alto coturno em frente aos quartéis, em frente ao Estado-Maior do Exército em Brasília no dia 8 de janeiro. A presença delas dificultou a imposição da ordem. Mas como é que é possível? Isso é uma avacalhação completa. Mas eu estou de acordo com você. Podem ser oficiais da reserva. Agora, oficial general que permite que a esposa vá para frente do quartel do Estado-Maior do Exército em Brasília pedir golpe. Então é muito difícil para quem está de fora não formular uma opinião dura com relação às Forças Armadas. E outra coisa, é um absurdo que as Forças Armadas participem do processo eleitoral, que elas tenham opinião a dar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Isso é um grande retrocesso. Tudo bem que eles não fizeram o jogo do Bolsonaro ao fim e ao cabo, mas o fato de terem participado é um retrocesso que não pode acontecer novamente. E é isso que justificaria reformas para fortalecer, digamos, a orientação democrática das Forças Armadas. Porque vamos pegar o exemplo norte-americano, o general Mark Milley, que finalmente se insurgiu contra Trump quando este, de forma bolsonaresca, tentou levar as Forças Armadas norte-americanas para o centro da arena política durante uma eleição, durante um período eleitoral. Agora, Otávio, a público dizer que isso não era o papel das Forças Armadas. Faltou isso aos nossos generais democratas. Dizer, deixa eu propor... participarem do processo eleitoral. Não, desculpa, apenas uma questão de fato também. Os militares não se voluntariaram para participar do processo eleitoral. Eles foram convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o erro foi do ministro, eu acho que foi o ministro Barroso, se estou bem lembrado, que os convidou para participar do processo. Concordo. E, por exemplo, vários militares me disseram, olha a enrascada que nos colocaram. Concordo plenamente. Então, não foi o que eles quiseram. Esse é o fato. Eles foram convidados. Depois tiveram que sair dessa enrascada. Mas por que o comandante da força não foi a público dizer de forma peremptória: não nos cabe participar, não aceitamos o convite, não aceitamos o pedido do presidente da República, comandante-em-chefe das forças, para que participemos do processo eleitoral? Por que isso não foi... Não, isso estou de acordo com você, Otávio. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Não deveriam ter participado. Isso. Deveriam ter dito não. Acontece que o Bolsonaro ficou durante 4 anos mudando o comandante-geral do Exército a cada tantos meses, né? Nunca tivemos tantos comandantes do Exército como no governo Bolsonaro, né? Sem dúvida, concordo. Então, isso aí até encontrar alguém que fosse mais de acordo com ele, entende? Sim. E se você tomar, por exemplo, um primeiro comandante do governo Bolsonaro, um dos primeiros, o general Pujol, por exemplo, certo? O Pujol até hoje é favorável aos bolsonaristas, certo? Só que ele não aceitou a ordem do Bolsonaro. Esse é o ponto. A opção política dele não se traduziu pela anuência.
às ordens do Bolsonaro, porque isso significaria uma quebra da hierarquia, uma interferência do presidente Bolsonaro no sistema de comando das Forças Armadas e foi obrigado a se retirar. Entende? Então, acho que esse é o ponto. Estou apenas aqui relatando os dados. Sérgio, deixa eu propor a gente olhar, é muito importante, enfim, fazer análise do que foi, porque ela serve de base para a gente pensar o daqui para frente. Deixa eu fazer o foco no daqui para frente. Acho que há consenso que houve uma politização grande e inconveniente das Forças Armadas. O bolsonarismo penetrou nos quartéis, né? Vários temas aqui foram mencionados, de como lidar com isso, né? Então, tem o artigo 142 da Constituição, tem a questão dos currículos, tem a questão da formação, tem a questão, digamos, de pontos de contato entre a carreira militar e a carreira civil. Eu queria ouvi-los a esse respeito, mas, em particular, eu queria aproveitar que o Denis, presumo que entre nós seja aquele que tenha uma sensibilidade maior para o mundo da caserna, e quando você disse agora é a hora de ter o rescaldo desse processo, é a hora de se movimentar com muito cuidado e é melhor não tensionar demais a situação. O que está por trás dessa sua afirmação? Quer dizer, que cenário você vê para fazer essa afirmação? E se não houver algum tensionamento, como é que ocorre a mudança? O novo comandante do Exército é o protagonista desse processo de rearrumação de forças? É nele que você deposita enfim, a tua expectativa de que as coisas voltarão aos trilhos? Muito boa pergunta, Sérgio. Primeiro, o seguinte: existe tensionamento, sim. Por que existe tensionamento? Porque há, sim, militares golpistas. Não se trata de dizer que não. Eu fui muito claro. Perderam na correlação de forças. Não disse que fossem inexistentes. Também assinalei que uma parte muito importante desses militares se encontra na reserva. Embora agora eles já estejam refluindo, tá? E estejam refluindo, entre outras razões, porque o Bolsonaro simplesmente se ausentou do debate político brasileiro, né? Ele simplesmente fugiu. Chama autoexílio, seja como... Eu não posso, desculpe, meio ridículo nesse aspecto. Tá? Até depois podemos voltar a assinalar esse ponto. Então, há uma reorganização interna. E eles conseguiram manter a unidade. Tanto que militares que simpatizavam com o Bolsonaro, eles terminaram aderindo à posição majoritária dos democratas. Não estavam muito convencidos, mas aderiram. Agora, nós não podemos... Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de assinalar. Então, quando o governo Lula, o presidente Lula, escolhe o general Tomás, vamos falar, desculpa o seguinte, deixa eu apenas fazer uma questão, vou talvez ser um pouquinho duro demais. Primeiro escolhe o general Arruda. O ministro da Defesa disse que escolheu o militar por antiguidade. Isso não foi nunca critério do Exército. O critério do Exército é antiguidade na lista tríplice, podendo escolher qualquer um. Vilas Boas não era o primeiro da lista tríplice. Já Vilas Boas. Tá? Só para deixar isso claro. Ele poderia ter escolhido tanto o general Tomás quanto o general Stumpf, que são generais de convicções claramente democratas. Cito esses dois porque estavam na lista tríplice. O João Arruda não é um golpista, mas não tinha, não me entendam mal, mas não tinha a mesma convicção dos demais e tinha uma relação mais estreita também com o governo Bolsonaro. Então, quando o general Tomás assume, ele assume pressionado pela extrema-direita militar e pela esquerda petista. Quer dizer, desculpe, eu te diria que ele está no pior dos mundos. Por que ele está no pior dos mundos? Ele é criticado pela extrema-direita militar e bolsonarista, tá? Posso te dizer, ele é considerado melancia, traíra, a família dele está nas redes sociais bolsonaristas. Isso aí eu estou até relatando. Acontece com outros generais também,
democratas que estão sendo objeto de ataques muito pesados, tá? E, ao mesmo tempo, a desconfiança dos petistas em relação aos militares. Então, por isso que eu estou te dizendo, Sérgio, nessas circunstâncias, o melhor é ter calma, ter prudência, entende? Quer dizer, eu acho que um dos grandes ganhos do governo Fernando Henrique, entre outros, era um homem que tinha cuidado, usava cautela, usava a prudência. Eu te diria até no sentido da frônesis aristotélica, como se orientar em situações particulares, tendo uma determinada concepção ou critérios universais ou coletivos, certo? Então, eu acho que isso aí é uma questão absolutamente central, por isso que eu aposto realmente no sucesso do General Tomás. Eu acho que o sucesso do General Tomás é um sucesso para o Brasil. Agora, ele também deve levar em consideração os anseios do Exército, entre outros, no que diz respeito ao currículo, previdência, salário, depois podemos até falar salários, podemos falar sobre isso. Apenas ainda, vi que você está querendo intervir novamente, mas apenas gostaria de assinar um ponto que foi a tua pergunta inicial, que eu manifesto uma pequena discordância com o Otávio. Não é a direita em geral, não. Bolsonaro trouxe a extrema-direita para o poder no Brasil. Essa é a grande novidade da história republicana, Paulo. Ou seja, nós tivemos um governo de extrema-direita, inclusive com caracteres que nós poderíamos colocar: o mito, o líder, a motociata, o desrespeito às regras democráticas, entre a tentativa de militarização, entre outros aspectos, são próprios da extrema-direita, seja na versão fascista, seja na versão nazista, se for, ou mesmo franquista, se for o caso, tá? Mas eu estou assinalando esse ponto para dizer o seguinte: eu acho importante, e aí a minha discordância com o Otávio se torna uma concordância, que a direita, não extrema-direita, deveria ter se demarcado com muito mais força da extrema-direita no governo Bolsonaro. Isso ela não fez, né? Quer dizer, por exemplo, eu fico assim um pouco chocado como um grupo expressivo de conservadores e de liberais terminaram aderindo ao governo Bolsonaro. Eu acho que isso aí é uma clara manifestação de uma, entre aspas, você um pouco leviano, de uma patologia política. Agora, isso vale para a esquerda também, né? O PT também tem os seus autoritários, tem os seus antidemocráticos, tem o apoio à Nicarágua, do Ortega, apoio ao Maduro, antes ao Chaves. Bom, e as tentativas, enfim, de conselhos populares no Brasil, nos diferentes governos, que nunca chegaram a atingir o cerne do sistema democrático. Agora, eu quero dizer o seguinte, que tanto do ponto de vista da esquerda quanto do ponto de vista da direita, nós temos um amplo leque de tentativas ou possibilidades autoritárias. Agora, o que acontece é que o Bolsonaro foi muito rápido ao pote. Otávio, eu queria a tua avaliação sobre o seguinte, quer dizer, o Denis disse, olha, não, legislação infraconstitucional terminar com a possibilidade de militar da ativa ter função no aparelho de Estado. É a única reforma que, pelo menos, ele mencionou como importante. Você tem uma agenda provavelmente mais extensa. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa agenda. Qual é o conjunto de medidas que nos permitirá virar essa página da história brasileira? Porque, em que pesem as ressalvas importantes que o Denis fez, o fato é que tem uma grande ressonância dentro das Forças Armadas, e eu imaginava, na minha pueril ignorância, que o tema 64, ditadura militar, etc., era algo, digamos, que tinha repercussão em uma geração que havia, de alguma maneira, vivido diretamente, ou cujos pais e professores haviam vivido diretamente. Para o meu espanto, é algo que, digamos, escorreu pelo conjunto da instituição. Quer dizer, e isso, digamos, não é um fato menor, né? O fato de que exista dentro da instituição
uma valorização de um episódio de ruptura da ordem democrática no Brasil. Então, Otávio, teus comentários. Só desculpe, apenas não estou te tirando a palavra, Otávio, só Rápido, Denis, para voltar. Rápido. O general Tomás já deu ordem que não haverá comemoração do dia 31 de março. Ótimo. Sinal alvissareiro. Cara. Sinal alvissareiro. Otávio. Bom, obrigado. Eu vou enfatizar a questão da reforma que interessa ao Sérgio e interessa a todos. Vamos começar com o artigo 142. Eu sou favorável à mudança do artigo 142, mas eu quero ser realista. Eu acho que o governo não tem maioria de 60% para isso. Depende de uma emenda constitucional. Então, não basta dizer as melhores reformas são essas. Nós temos que refletir sobre as reformas politicamente viáveis. Então, eu acho que hoje, 2023, a reforma do artigo 142 não é viável, porque, ainda que Bolsonaro tenha perdido a eleição presidencial, a direita saiu vitoriosa nas eleições parlamentares e para os governos estaduais. E o governo atual tem uma maioria, mas é uma maioria escassa e relativamente frágil, como bem lembrou o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobretudo na Câmara Baixa. Então, eu acho que apoio esta ideia de, por meio infraconstitucional, proibir que militares da ativa assumam postos no executivo que não tenham a ver com a defesa nacional e caso queiram fazê-lo, vão ter que ir para a reserva. Eu acho também muito importante uma promessa da Estratégia Nacional de Defesa de 2008, que é a criação de uma carreira civil no Ministério da Defesa. Isso não depende de emenda constitucional, depende de um projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso. É a criação de uma carreira na burocracia federal. E, para isso, eu acho que o governo teria condições parlamentares de aprovar. Eu apoio isso enfaticamente há muito tempo. Agora, por quê, Otávio? Explica. Acho que é importante dizer. Por que é importante ter uma carreira civil no Ministério da Defesa? A Defesa é o grande instrumento do controle civil sobre os militares. É o Ministério da Defesa que permite a tradução das preferências do presidente em políticas na área de defesa, em primeiro lugar. E é o Ministério da Defesa quem supervisiona as operações militares. Quem está lidando com o dia a dia das forças. Não são as comissões no Congresso. Então, se o nosso Ministério da Defesa está radicalmente militarizado, como esteve, e eu acho que ainda está, desde 2018 e 2019, o controle é muito fragilizado. Para começo de conversa, desde 2018, o ministro da Defesa é um general de 4 estrelas do Exército. Então, parte daquela estrutura criada em 99 e que fortaleceu consideravelmente o controle civil sobre os militares foi desmontado. Isso tem que ser remontado e começou-se com a nomeação de um civil para a chefia do Ministério da Defesa, o ministro José Múcio, mas esse processo tem que continuar com a criação de uma carreira de analista civil no Ministério da Defesa. Muito bem, esse é o debate. Agora vamos para o debate que tanto te interessa. 31 de março de 64. E aqui eu gostaria de ler um parágrafo de uma entrevista da professora Maria Celina D'Araújo, que é a decana dos estudos militares na Academia Brasileira, numa entrevista que ela deu para a revista, para o Cadernos do Nupome. E aqui eu vou ler para vocês, porque é muito importante, é fundamental trazer essa reflexão sofisticada da Maria Celina à baila. Creio que há uma questão, abre aspas, creio que há uma questão hermenêutica inatingível para a corporação militar no Brasil. Entende-se a história como um jogo com dois lados, o correto e o errado. Não se percebe que a história, às vezes, é simplesmente tragédia, em que não há apenas heróis e bandidos, vencidos e vencedores,
e que quem venceu necessariamente não tinha verdade histórica a seu lado. A corporação repete ad infinitum. Fizemos a coisa certa, cumprimos nosso dever ao derrotar o comunismo, mesmo sem questionar o tamanho e a veracidade desse inimigo. Eram tempos de Guerra Fria que facilitavam os raciocínios rasteiros e radicais. Eu acho que esse parágrafo da entrevista da professora Maria Celina D'Araújo dá uma excelente pista do que mudar nos currículos. É dar uma visão da complexidade do que foi 1964, da tragédia que foi 1964 para todos os lados. A instituição que mais sofreu purgas após 64 foi o Exército Brasileiro. Iniciou-se, a partir daí, o mais longevo regime militar da história latino-americana. Então, tudo isso tem que ser discutido com a devida complexidade. Há que se discutir o governo João Goulart. O governo João Goulart foi um fiasco. João Goulart foi um péssimo presidente da República. Isso tem que ser dito também. Isso está na tese de doutorado, defendida em Stanford, de um dos grandes politólogos brasileiros, Vanderlei Guilherme dos Santos, mostrando os equívocos do governo Goulart que facilitaram o golpe de 64. É tudo muito complexo. E, infelizmente, nossos cadetes não são estimulados a lerem 64 com a devida profundidade e sofisticação. O resultado é que, a partir daí, cria-se uma visão totalmente distorcida do que é democracia. Alguns generais oficiais falaram recentemente que o regime militar era um regime democrático. Fala-se que não foi um golpe militar. Fala-se que foi uma revolução. Então, não é preciso ir para a extrema esquerda para resolver esse problema. É preciso boa história, boa reflexão política, para que se veja claramente que 64 é, talvez, a grande tragédia da história brasileira, que até hoje é objeto de disputa política. Mas é isso. Obrigado, Sérgio. Denis, eu queria te ouvir. Você disse no início, os currículos são esses currículos que formaram os militares democráticos, né, que prevaleceram na hora H. Mas como é que você vê essa intervenção do Otávio? A ideia de que precisa de um ensino da história brasileira que seja mais pluralista, do ponto de vista interpretativo. Não há um excessivo ensimesmamento das escolas e das academias de formação militar? Falta circulação de ar e contatos com o mundo civil e com a pluralidade do mundo civil? Eu não tenho nenhum problema, Sérgio, em dizer o seguinte: bom, o mundo é complexo, não é apenas voltado para amigos e inimigos, para utilizar uma formulação schmittiana, portanto, de vencedores e de vencidos, e que, portanto, não devemos levar em consideração a pluralidade e a complexidade, a pluralidade das opiniões, das avaliações e a complexidade dos fatos. Agora, eu gostaria de assinalar também o seguinte: cuidado também com esses conceitos um pouco fáceis de que os militares embarcaram na Guerra Fria. Não, eles não embarcaram na Guerra Fria. A Guerra Fria era um fato. Era o avanço do comunismo na Europa, era o avanço do comunismo na Ásia, com as forças militares, certo? É o Pacto de Varsóvia, o resultado da Segunda Guerra com a ocupação do leste europeu, com a Rússia ocupando a Europa do Leste e tentando também entrar na Itália e na França. Ou seja, atenção, o comunismo não é uma história de bonzinhos. E, portanto, bom, para não falar o que fizeram na Ucrânia, né? Que é o genocídio pela fome. Então, cuidado um pouco, Otávio, com no Brasil, não estou dizendo que você disse isso, mas uma certa tendência. Não, o comunismo é uma fantasia, é um objeto, é um artifício para os militares se justificarem. Hoje eu acho que sim. Eu concordo. E você esqueceu de falar da Revolução Cubana e da crise dos mísseis de 63.
Havia Guerra Fria, foi um elemento fundamental para o fermento de 64. Agora, há que se ter uma avaliação realista do que é o comunismo hoje em dia e da possibilidade das forças comunistas no Brasil, mesmo na década de 60. O Estado brasileiro sempre foi muito mais poderoso do que as forças revolucionárias. Não, mas eu estou de acordo que, pô, agora, nós não podemos esquecer primeiro o seguinte, reitero o meu ponto. O comunismo era uma força totalitária que tomou conta de boa parte do mundo e terminou sucumbindo, inclusive, suas próprias contradições, com a anuência dos intelectuais de esquerda de todo mundo. Ou seja, basta nós lermos os teóricos, por exemplo, Trotsky, Stalin e Sartre também, quer dizer, enquanto as pessoas morriam de fome, eles diziam, não, isso aí é a socialização dos meios de produção, é a propriedade coletiva da terra, bom, é industrialização forçada. Bom, não vamos entrar no detalhe disso aí, mas eu acho que os militares tinham uma concepção correta, sim, sobre o comunismo. Não, mas olha só, a questão não, é o que... Só concluindo, agora eu estou de acordo com você. O comunismo não é uma ameaça. E, portanto, o discurso bolsonarista é um discurso ficcional do ponto de vista político. Tem muita gente aderindo a ele, né? Tanto que houve uma pesquisa recente que as pessoas acham que é uma ameaça do comunismo no Brasil. Isso é uma fake news que ganhou o estatuto de verdade política. Agora, eu te diria o seguinte, mexer agora, enquanto o PT não faz uma revisão das suas posições históricas em relação à democracia, eu acho um outro perigo. Ou seja, se houver um direcionamento ideológico pelo outro lado, melhor deixa como está, para não dar conflito. Ou então agora chega a uma posição consensual, baseada na pluralidade, na discussão, na defesa de princípios e valores, aí eu estaria de acordo com você. Da mesma maneira que eu te diria, mexer no artigo 142 agora, imagina se os radicais do PT ou do PSOL conseguem ter maioria em relação ao artigo 142. Bom, aí é o desastre completo do outro lado. Então, eu acho, o meu ponto é o seguinte, eu acho que nós temos que ter ponderação em relação a essas questões. Porque aí eu estaria de acordo com você, são muito complexas para nós entrarmos numa relação binária e de exclusão. Esse tema, o PT me abre uma janela aqui, Otávio, e me remete à discussão sobre as relações entre o Ministério da Defesa e as forças. Você defendeu uma carreira civil do Ministério da Defesa para que o Ministério da Defesa, de fato, tenha capacidade de orientação política das Forças Armadas. E até onde isto vai? Eu lembro que os pontos de frição mais fortes, sobretudo no governo Dilma, foi, Comissão da Verdade. Nós passeamos um pouco sobre essa questão aqui. E o outro foi o famoso decreto que acabou revogado e que avocava ao Ministério da Defesa regras e procedimentos de nomeação, entrada na reserva, etc. A seu juízo, até onde vai o grau de comando do Ministério da Defesa sobre as Forças Armadas? Em que medida há temas que devem ser deixados, de alguma maneira, digamos, sob a guarda das Forças Armadas? Bom, essa é uma grande questão. Não podemos nos esquecer da Lei da Nova Defesa, aprovada em 2010, que reforçou o papel do ministro da Defesa, que à época se supunha seria sempre um civil. E eu acho que nós temos que voltar ao ritmo das reformas na área das relações civis militares que passamos a adotar desde 99. Lentas, graduais, mas com um sentido muito claro de reforço do controle civil sobre os militares. E aí nós precisamos de uma reflexão mais profunda sobre o que este controle implica. E implica muitas coisas.
o poder do presidente da República sobre as Forças Armadas é muito grande, como nós vimos nos últimos anos. E aí vem a grande crítica que eu faço e que vários analistas fazem aos presidentes que nós tivemos desde 85. Eles não vestiram o manto de comandante em chefe. Por conta do trauma do regime militar, eles preferiram deixar essa questão assim de lado. E o resultado é que isso foi criando um vácuo político muito grande e falta de liderança civil efetiva sobre as Forças Armadas. Quer dizer, a classe política queria o controle civil, mas sempre foi muito tímida e hesitante em assumi-lo plenamente. Tá? E aí chegamos à distorção completa de Bolsonaro, que realmente assume o comando das Forças Armadas para fazer coisas absolutamente equivocadas. Então, nesse sentido, tem que haver também uma mudança na educação dos civis. Assim como eu defendo a mudança do currículo no que diz respeito a 64, os nossos líderes políticos e partidários têm que tomar ciência disso para que não repitamos o 8 de janeiro novamente. Eles têm que assumir o controle da política de defesa e das Forças Armadas. Eles morrem de medo de fazer isso. Tá? Isso implica a nomeação dos generais de 4 estrelas. Agora, voltando ao incidente... Otávio, desculpa, você fez uma frase importante aí. Eu sempre interpretei como um certo desinteresse pelo tema, até porque o tema não tem rendimentos eleitorais. Tá certo? Você falou em medo. Como é que se justifica essa afirmação? Parlamentares têm medo de tomar posição e ocupar espaço na área da política de defesa. Porque eles não sabem, justamente porque não há incentivo eleitoral. E aí, quando eles começam a ver a coisa, vem a complexidade e a dificuldade, eles caem fora. Tá? O fato de não haver incentivo eleitoral para que os parlamentares tratem da defesa não quer dizer que a alta liderança política do país deva concordar com isso. Muito pelo contrário. Tem que criar mecanismos de compensação e estimular lideranças que, mesmo sem incentivo eleitoral, se especializem no tema. Porque o resultado é um vácuo enorme e que se presta a grandes equívocos. Quando um governo como o da presidente Dilma Rousseff tentou maior controle, o fez num momento completamente equivocado do ponto de vista político. Ela estava completamente enfraquecida, a crise econômica era enorme, o descrédito do PT por conta dos escândalos de corrupção era enorme, e veio aquele incidente, que era um incidente que passaria incólume em outra época. Um governo popular com a economia crescendo, sem grandes escândalos, aquilo teria sido facilmente engolido. Só que, claro, afeta a autonomia das Forças Armadas. A autonomia das Forças Armadas na gestão dos seus próprios negócios. Eu sou favorável a maior interferência civil nesta gestão. Claro que com limites. Por exemplo, esses aspectos fundamentais politicamente do currículo dos cadetes, isso tem que ser mudado. Isso tem que ser enfrentado. Denis, deixa eu trazer o Denis para... Só para encerrar. A estratégia da elite política brasileira, em geral, para com as Forças Armadas nos últimos 20, 30 anos, é uma estratégia de baixo custo. E essa expressão foi cunhada por 2 colegas meus, David Payan Berlin, da Universidade da Califórnia, e Rafael Martínez, da Universidade de Barcelona, analisando o caso brasileiro e o argentino, chileno e uruguaio. Então, qual é o melhor exemplo de uma estratégia de baixo custo? Foi a demissão do embaixador Viegas em 2005 pelo Lula, depois de um choque dele com o general Albuquerque, que era o comandante do Exército à época, em torno de quê? De 1964. O que é que Lula fez? Em vez de apoiar seu ministro civil, caiu fora. Eu não quero saber disso. Eu não quero pôr a mão nesse vespeiro. Então, a partir do 8 de janeiro, Lula mudou. Ele finalmente assumiu o comando das Forças Armadas. Demitiu um general bolsonarista, o general Arruda, como o Denis muito bem disse,
e nomeou um general comprometido com a democracia. Então, nós passamos, para usar a terminologia do Payan Burley e do Martínez, de uma estratégia de custo baixo para uma estratégia de custo médio, no que diz respeito ao manejo das relações civis militares pela liderança política do país. E eu espero que essa mudança de estratégia resulte em reformas institucionais. Agora, a questão é se o governo Lula vai ter capital político, vontade política para isso. Certo. Denis, eu queria te ouvir sobre... Você pode, digamos, reagir às muitas afirmações feitas aqui pelo Otávio. Eu queria te ouvir, digamos, sensibilidade para o meio militar, estas ideias lançadas aqui pelo Otávio, de que é preciso avançar na direção de reformas, que aumentem o grau de interferência do poder civil no manejo dos negócios das Forças Armadas e também do seu sistema de ensino, no ponto em que estamos agora, digamos, isto bate contra uma parede ou há, digamos, uma certa porosidade nessa parede? Dá para começar um diálogo em torno desses temas? Muito obrigado, Sérgio. Primeiro, deixa eu fazer uma observação preliminar e nós entramos na questão do diálogo sobre esses temas. A intervenção do governo da presidente Dilma e do governo Dilma não foi no sentido que o Otávio está colocando de um diálogo e de uma maior primazia do poder civil sobre o poder militar, vamos dizer dessa maneira. Foi uma interferência completa no sistema de promoção dos oficiais militares, dos oficiais generais, em particular, e, portanto, uma tentativa de ideologização do Exército pela esquerda. Tá? Quer dizer, ela fez isso de uma maneira muito clara. Primeiro, escolheu como secretária executiva do Ministério da Defesa uma pessoa de posições de extrema esquerda, tá? Simpática ao MST, e quis interferir diretamente no sistema de promoção dos militares. Isso produziu uma ampla rejeição. Então, uma coisa é o diálogo sobre o poder civil, outra coisa é interferência no sistema de promoção da carreira segundo objetivos político-partidários ou ideológicos. Ou seja, não pode ser para formar generais de acordo com o governo de plantão, seja qual for. Segundo, a anistia foi uma grande conquista da história brasileira. Aí começa a Comissão da Verdade e a revisão e a tentativa de revisão da anistia. O que isso produziu? Conflito e animosidade dos militares em relação ao PT. Não teve outro objetivo isso aí. Ou melhor dizendo, objetivo não teve outro resultado. Então, eu acho que o diálogo do governo Dilma foi muito mal conduzido. Não houve diálogo. Houve uma tentativa de ideologização das Forças Armadas. Eu acho que deve ser dito, porque se quiserem repetir isso aí, só vai criar conflito de novo. Agora, a ideia de uma carreira civil, do ponto de vista do Ministério da Defesa, nesse ponto estou de acordo com o Otávio, que deve haver uma maior especialização, e estou de acordo, que deve-se repensar a geopolítica militar e diplomática à luz do conflito da Ucrânia. Isso é uma necessidade. Nós devemos repensar a questão de empresa de segurança nacional? Claro que devemos, quer dizer, aí foi a pandemia, a invasão da Ucrânia, quer dizer, o mundo está mudando. E o Brasil não pode ficar discutindo questínculas sobre vamos revisar a lei da anistia. Não, isso aí foi um desserviço prestado à nação pelo governo Dilma. Tá? Bom, isso aí preliminarmente. Agora, dito isso, um diálogo sobre a função e a missão das Forças Armadas, para além dos dispositivos constitucionais, a questão da instrumentalização, a questão dos planos, uma indústria de defesa nacional, que eu diria que é uma indústria de defesa que acho da maior necessidade no mundo de hoje, isso é uma questão que deveria ser colocada não apenas entre os militares, mas entre os civis também. Tá? E, nesse sentido, eu acho que, se for bem conduzido o diálogo, não tem nenhuma dificuldade, Sérgio.
Agora, tem que estar com ideias claras do ponto de vista dos valores e dos princípios e das concepções, não numa tentativa de ideologização ou partidarização de esquerda, como a que foi feita pela extrema-direita sobre Bolsonaro. Quer dizer, nós não podemos cair no outro... O Denis congelou aqui um pouquinho. Otávio, deixa eu te fazer uma pergunta na sequência do Denis, enquanto a gente espera ele voltar, que me chegou aqui do Mac Margolis, do Mac Margolis, que imagino que seja jornalista. Há lições importantes que o Brasil possa tirar da experiência argentina e chilena, no sentido da despolitização das Forças Armadas, no período pós-ditadura, ou são experiências incomparáveis? Não, são experiências comparáveis porque são países que passaram por fatos, processos políticos muito semelhantes aos nossos, né? Tiveram regimes militares nas décadas de 60, 70 e 80 e conseguiram depois civilianizar de forma considerável o setor de defesa e estabelecer um controle civil sobre os militares muito estrito. Então, não se trata de França, Reino Unido, nem Estados Unidos. São países irmãos nossos, com histórias relativamente semelhantes e processos e regimes relativamente semelhantes. E uma grande questão é por que o Brasil está atrás de Argentina e Chile. Bom, tem a ver com a natureza do nosso regime militar e com a natureza da transição. O fato é que, sobretudo em comparação à Argentina, os militares brasileiros saíram com mais poder político da experiência autoritária do que os militares argentinos. Tá? Os militares argentinos se desmoralizaram completamente pela derrota nas Malvinas e pelo caráter absolutamente brutal do regime militar, sem falar do fracasso econômico. Não aconteceu isso no Brasil. Houve fracasso econômico do regime militar, mas não no nível argentino. O regime militar brasileiro não foi tão violento e brutal quanto o argentino e não passamos por uma humilhação no campo de batalha. Então, os militares brasileiros começam o regime da nova república em posição muito melhor do que a dos argentinos. E isso prevaleceu. Isso continua sendo um fator muito importante. Claro que houve mudanças muito relevantes a partir de 99. E, agora, é fundamental que nossas lideranças políticas, eu não falo parlamentar médio, eu falo da alta liderança política do país, da necessidade premente de que o Brasil modernize, para usar a sua expressão, Sérgio, atualize suas forças armadas e as relações civis militares, no sentido não de se tornar os Estados Unidos, o Reino Unido ou a França, no sentido de ficar bem parecida com nossos parceiros no Cone Sul. Então, nós estamos muito atrasados. E eu não estou aqui estabelecendo um critério ideal que tem a ver com o primeiro mundo. É com a América do Sul, com o Cone Sul. E, por último, mas tem que haver força política para impor essas mudanças. Aí que está uma das tragédias do bolsonarismo. Perdeu a eleição, mas a extrema-direita continua muito forte. A extrema-direita ganhou as eleições nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tem uma representação enorme no Congresso e enorme simpatia de setores das Forças Armadas, sobretudo na reserva. Então, eu tenho que matizar o meu reformismo pelo realismo político. E aí eu concordo com o Denis que nós temos que proceder de forma muito prudente, porque a correlação de forças não favorece. Agora, no momento que essa correlação de forças mudar, em que o centro democrático, a centro-esquerda democrática, tiverem mais poder parlamentar, esses atores vão usar esse poder para aprofundar as reformas das relações civis militares, no sentido de ficarmos parecidos com a Argentina e Chile. A percepção que eu tenho da fala do Denis
Dizer, olha, todos esses temas são importantes, mas a situação não é favorável. Obviamente que o risco aqui não é nenhum risco do PT e o PSOL formarem maioria, é uma impossibilidade aritmética no Congresso. Mas ele me parece partir da premissa que o Lula não é o governo Lula não é interlocutor ideal, porque se criou um antagonismo, né, entre PT, Lula e Forças Armadas. Não havia isto nos dois primeiros governos Lula. Isso é mais um fruto do período Dilma. Como você vê a possibilidade, digamos, de ir desarmando essa animosidade e poder avançar? Você é relativamente otimista a esse respeito? Para não é propriamente otimista, você acha que vale a pena tentar? É um caminho no qual devemos insistir? Olha, eu sou cautelosamente otimista. Eu acho que os piores excessos que vimos nos últimos anos serão desbastados, porque há interesse militar, como enfatizou o Denis, e eu acho que há interesse nos principais setores do atual governo. Agora, a questão é até onde se pode ir com as reformas. Então, há que ser uma mistura de voluntarismo por parte das elites civis com prudência. Porque a tendência da organização militar é de um conservadorismo enorme, conservadorismo em relação não aos partidos políticos, a manter o status quo dentro da organização, na ausência de uma guerra ou de um grande conflito que os force a mudar. E eu confesso que não está claro para mim até onde o governo Lula quer chegar. Quer dizer, a nomeação do José Múcio aponta para essa direção, mudança muito gradual, sábia e ponderada. Mas, se for muito pouco, pode ser útil para os setores mais conservadores das Forças Armadas, mas vai ser uma frustração para a democracia brasileira, que passou por um período dificílimo, tá, Sérgio? Então, nós temos que avançar. Agora, na velocidade correta e no limite dado pelo apoio parlamentar do governo, tá? Porque essas reformas exigem o projeto de lei, emenda constitucional. Agora, tudo que o governo puder fazer com seus instrumentos administrativos, ele deve fazer. Então, por exemplo, a questão da escolha das missões para as quais as Forças Armadas são empregadas. Tá aí uma lição que vem dos últimos anos. Uma mega missão de imposição da paz e da estabilidade, como houve no Haiti, não vale a pena. Ali é o começo do renascimento do pretorianismo na cabeça de vários generais brasileiros. Vários generais acharam que, a partir da experiência do Haiti, poderiam voltar para o Brasil e governar o país. General Heleno foi Force Commander no Haiti. Quase todos os generais brasileiros que comandaram a nossa missão no Haiti serviram ao governo Bolsonaro. Então, a escolha da missão é algo que depende radicalmente do Palácio do Planalto. Isso ele poderá fazer. Então, dois sentidos. Evitar missões de paz que estimulem o pretorianismo em alguns setores das Forças Armadas. E outra coisa, e aí eu concordo com o governo Lula, sobretudo na sua resposta ao 8 de janeiro, reduzir a utilização das Forças Armadas para estabelecer a lei e a ordem nas grandes cidades brasileiras ou nas regiões conflagradas. Tá? Então, há todas as mudanças que podem ser feitas por projeto de lei, emenda constitucional, mas há mudanças que não dependem do Congresso, que é a escolha das missões das Forças Armadas. Tá? Depende do presidente e do ministro da Defesa. E nessa área pode haver muito avanço. Denis, eu não sei o quanto você acompanhou esse pedaço final da nossa, não acompanhei porque nossa conversa. Então, eu queria te deixar muito à vontade para agora fazer a tua intervenção final e a gente fecha.
temas que você queria mencionar e não pôde mencionar, questões Não, agora levantadas pelo Otávio? apenas eu tenho um compromisso também, então gostaria apenas também de concluir. Apenas diria o seguinte: não estou de acordo com o Otávio no que diz respeito a essa questão das missões de paz no exterior. Não é simplesmente que os militares foram lá ficar com vontade de entrar no Poder Civil e controlar o Poder Civil. O Jean Thomas, por exemplo, também serviu no Haiti. Ou seja, vários generais democratas serviram no Haiti. E eu acho que são formas até de treinamento e de inserção internacional do Brasil que são extremamente benéficas para a própria instituição militar. Então, esse é o ponto que eu gostaria apenas de fazer essa ressalva e dizer o seguinte: eu acho que essa questão, então, só sob a forma conclusiva, de nós termos um maior diálogo, uma maior participação dos militares e que tenhamos também uma maior interação, eu diria, melhor dito, com o Poder Civil, é algo absolutamente necessário, entende? Eu acho que nós devemos caminhar para isso. Agora, com esse cuidado, não vamos começar a mexer demasiado em leis. Aqui no Brasil, nós temos uma certa tendência de que a lei resolve tudo. Então, vamos fazer uma nova lei e a realidade vai se moldar a lei. Não, a lei tem que se moldar à realidade. É o contrário do que acontece aqui no Brasil. Então, se nós vamos achar que nós vamos conseguir, com a lei, evitar um golpe, isso aí é uma bobagem completa, entende? Porque golpe não precisa de lei. Isso eu dizia na minha intervenção inicial. Se golpe não precisa de lei, o melhor é o diálogo do ponto de vista democrático com os vários atores políticos. E, nesse sentido, eu te diria até, concluindo, Sérgio, que os atuais comandantes militares, o atual alto comando e os setores mais sensatos do governo Lula também estão seguindo nessa direção. Outro dia, houve uma manifestação do governo do presidente Lula dizendo, ou foi transmitido como sendo dele, que ele não mexeria no artigo 142, que ele mexeria numa legislação infraconstitucional. Aí está certo, tu entende? Quer dizer, aí está no bom caminho. Eu só espero que prevaleça de novo no bom senso. O grande problema é que o bom senso não é a coisa melhor compartilhada no Brasil. Muito bom, Denis. Otávio, obrigado. Um tema aqui que depois, uma hora, a gente conversa, mas, digamos, se faz sentido rever a disciplina sobre as GLOs para fazer alterações. Aí elas são de lei complementar e decretos, salvo só uma coisa, só um ponto ainda que foi suscitado pelo Otávio e por você. Não se esqueçam que a GLO é um mecanismo excepcional, tá? Ponto 1. É solicitado pelo Poder Civil. Tem um objetivo determinado, temporal, geográfico e de comando. Não é uma vontade do Exército de interferir. Se as forças de segurança cumprem o seu papel, não tem por que GLO. Agora, se as forças de segurança não cumprem a GLO, faz o quê? Utiliza-se a lei da garantia da ordem por um tempo determinado, no local determinado, com um comandante determinado e com uma função específica. Ela é absolutamente particular. Não existe GLO para dar golpe de Estado. Denis, muito obrigado. Eu não quero te prender, eu te agradeço muito, mas eu queria ouvir o Otávio sobre o tema da GLO. Mas, Denis, te digo de coração, como se diz atualmente, muito obrigado e eu não quero te prender mais. Muito obrigado para vocês, a você, Sérgio, a você, Otávio, e a todos que nos escutaram e nos viram também. Desculpe apenas pelo problema da internet, mas foi involuntário. Foi do hotel. Obrigado. Um abraço grande. Obrigado. Otávio, explorar mais um minutinho aqui. Queria te ouvir sobre essa questão da GLO. Não, eu concordo com o Denis que, assim, tecnicamente, a GLO não é problema nenhum. O problema foi o abuso delas. E a responsabilidade é dos civis. Quem abusou de GLO foram os governos civis. E é assim que se começa a politização das Forças Armadas e a militarização dos governos. É
consignar às Forças Armadas, em grande frequência, missões que não têm a ver com sua função precípua, que é a defesa nacional. Então, não é apenas GLO. E eu acho que depois dos traumas que passamos e do grande debate a respeito da utilização da GLO ou não no 8 de janeiro, eu acho que a classe política, a liderança política civil do país está mais ciente das limitações desse instrumento. Agora, nos últimos anos, Forças Armadas foram utilizadas para recapear as pistas do aeroporto da cidade mais rica do país, São Paulo. Sabe? Tudo bem que em situação de emergência, como houve agora também no litoral paulista, a nossa grande belonave, que é o navio aeródromo Atlântico, seja utilizado para ajudar a população afetada. Agora, recapear pista de aeroporto, aí foi um grande exagero das elites civis, quer dizer, utilizar as Forças Armadas como bombeiro para apagar qualquer incêndio. Parece ser uma utilização interessante, já que o Brasil não está em guerra, né? Nós não estamos em guerra desde 1945, mas as consequências estão aí. Quer dizer, o fato é que os militares acabam tomando gosto por participar e resolver os problemas da vida nacional que não tem a ver com a defesa. Tá? Então, esse debate vai além da GLO. Quer dizer, e aí eu acho que com os instrumentos à disposição do presidente da República, do ministro da Defesa, se pode avançar muito, mas requer debate para que lembremos desses fatos. Recapear a pista do aeroporto de São Paulo com batalhões de engenharia do Exército faz sentido? Eu acho que não faz sentido. Otávio, bom, sempre um prazer te escutar, acho que foi um excelente debate. Esse é um assunto, a gente vai continuar aí, e provavelmente por alguns anos à frente. Eu acho que tem algo que é novo. Você é um especialista nesse tema há alguns anos, se alargaram as fronteiras do tema. Né? Tem muita gente que não se preocupava com o tema e passou a se preocupar e querer estudar e querer se aprofundar no tema, e acho que vai criando uma massa crítica que pode ter reflexos também no nível das escolhas parlamentares, de em que áreas eles vão, digamos, se concentrar. O Brasil tem essa enorme diferença com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que constantemente em guerra, né? Isso forjou uma elite civil preocupada com os temas de segurança, né? Aqui, digamos, a gente não tem esse estímulo, mas, obviamente, esse é um tema central. Não é porque nós não temos guerra que o tema da defesa nacional seja um tema menor. Há outras ameaças que precisam ser aquilatadas, né? E aquilatadas com a participação civil, para que muitas vezes não haja uma espécie de inflação de ameaças com vistas a, digamos, captura do orçamento, né? Numa discussão que faz muitas vezes, não está colocada em bases realistas, inclusive muitas vezes pelas próprias Forças Armadas, mas aí a culpa, diria de novo, com você concordando, é nosso papel forçar um debate racional e não apenas interna corporis, porque o tema é, obviamente, de interesse nacional. Otávio, abraço grande, obrigado a quem ficou conosco até aqui o apagar das luzes. Um abraço grande. Obrigado, até a próxima.